Então, nessa aula, eu vou me limitar a expor, né, fazer uma exposição de um capítulo de um livro, de um clássico da literatura espiritual, né, sobre teologia espiritual, que é o livro Teologia Ascética e Mística, do padre Adolphe Tanqueray. Não sei se falei certo, mas é uma obra aí consagradíssima sobre esse assunto. É uma obra que fala basicamente sobre tudo da vida espiritual. Mas eu quero pegar aqui e fazer uma exposição sobre um pequeno capítulo que, no meu ver, tem uma importância singular aqui para concluir esse nosso curso, que é a parte sobre a santificação das nossas ações, né? Então ele ensina a teologia por trás dessa santificação, como que nós santificamos as nossas ações, e com isso nós vamos poder aí sim cumprir muito melhor o nosso plano de vida, porque a gente vai estar fazendo ele com o espírito correto, né? Com a finalidade correta, né? Aí sim retomando aquilo que a gente aprendeu na primeira aula. Então, antes de entrar propriamente no tema, é bom a gente compreender qual foi o caminho que o autor estava seguindo até chegar nesse capítulo, né? Então, um pouco da estrutura do livro, né? Então, na primeira parte do livro, né, ele vai ensinar o que é a vida sobrenatural, né? Que, no fundo, é o grande objeto de estudo do livro, né? A vida sobrenatural. Então, na primeira parte, ele vai falar primeiro das origens da vida sobrenatural, né? Então, falar sobre o ser humano. O ser humano ele tem um fim natural e ele tem um fim sobrenatural, né? Que advém da criação. Então, ele vai falar, né, da criação, da queda, da redenção, todos esses temas, digamos, essenciais da nossa fé. Na segunda parte, ele já vai explorar e estudar um pouco mais sobre essa vida sobrenatural. Agora que a gente já viu as origens, né, de onde que surgiu esse negócio, vamos estudar esse negócio. Então, a natureza da vida sobrenatural. E aí ele conclui, né, ele chega com uma definição, que seria, né, o que é a vida sobrenatural? É uma participação da vida divina, conferida pelo Espírito Santo, que habita em nós, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, a qual devemos cultivar contra as tendências opostas. Dessa definição, né, o que a gente consegue tirar dela? Sem entrar em maiores detalhes, porque meu objetivo não é tanto a teologia em si, mas note que nessa definição você pode cortar ela em duas partes, né? Porque primeiro ela fala basicamente das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, uma participação da vida divina, que a gente consegue entender, está falando do Pai, né? Conferida pelo Espírito Santo, que habita em nós, né? Então, essa graça, né? Essa vida divina que o Pai vive com o Filho e o Espírito Santo, nós vamos participar dessa vida. Como? Essa participação ela é conferida pelo Espírito Santo que habita em nós, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo vai conferir em nós pelos méritos de Jesus Cristo. Então, ele falou das três pessoas da Santíssima Trindade. E na última partezinha dessa definição, aí sim que ele fala da gente, a qual devemos cultivar contra as tendências opostas. Então, essa definição ela divide, né? Então, como que vai... quais são os agentes que tornam possível a vida sobrenatural? De modo primário, né? Próprio Deus, né? Então, Deus de forma primariamente Deus. E nós, né, lá no finalzinho, uma partezinha que Deus deixou pra gente, né? Então, de forma bastante secundária, é isso que é essa vida que nós temos a missão, nós temos o dever de cultivar contra as tendências opostas. Então, a partir dessa divisão, ele começa mais uma divisão dentro dessa segunda parte. Então, feita a partir dessa definição, ele pega, ok, então vamos estudar primeiro como que Deus
como autor primário da vida sobrenatural em nós, age para que essa vida sobrenatural permaneça em nós. Então, vai falar como que ele age por si mesmo, né, enquanto Santíssima Trindade, pelo seu Verbo encarnado, então, a partir do mistério da encarnação, por Maria, pelos santos e anjos. Essa é a primeira parte, né, dessa segunda parte. E depois ele vai falar, ok, agora é a nossa parte, né? O que cabe a nós para manter essa vida sobrenatural? Basicamente 3 coisas. Primeira é lutar contra os nossos inimigos espirituais, que na nossa catequese a gente já deve ter aprendido que são 3, né, os nossos inimigos: o mundo, a carne e o demônio. Então esses a gente tem que saber afastar, lutar contra eles. Segunda coisa que cabe a nós: santificar as nossas ações. É aí justamente onde a gente vai entrar. E em terceiro lugar, recebendo dignamente os sacramentos. Então essas 3 coisas que permitem que a gente cultive essa vida sobrenatural em nós. Claro, é um livro muito grande, muito extenso, então aqui a gente vai se limitar a falar dessa parte da santificação das nossas ações, como o que mantém essa vida sobrenatural em nós, né? Da parte que nos cabe, digamos assim. Então, já iniciando esse capítulo, né, o que o Padre Tanqueray nos ensina? Ele primeiro quer nos falar sobre o valor das nossas ações, né? Então vamos estudar primeiro a ação humana, né? O que a gente tira dela, né? Qual que é o valor real dela, né? Por que alguma coisa das nossas ações vai poder manter uma vida sobrenatural? Bom, aí a gente tem a verdade de que todo ato bom, né, o ato bom, né, segundo os mandamentos, feito livremente por uma alma em estado de graça, com intenção sobrenatural, então já vai pegando essas características. Todo ato bom feito livremente por uma alma em estado de graça, com intenção sobrenatural, possui um tríplice valor. Primeiro, um valor meritório. O que significa isso? Significa que nós aumentamos o capital de graça habitual e os nossos direitos à glória celeste. Então, todo ato bom com essas condições ali aumenta esse capital, digamos assim, de graça habitual. Em segundo lugar, o valor satisfatório. Ou seja, através desses atos, nós podemos alcançar o perdão das nossas faltas e a anulação das nossas penas. Também é um poder aí, digamos, dos nossos atos bons, conforme essas condições. E em terceiro lugar, o valor impetratório, né? Então, esses nossos atos bons fazem com que a gente possa alcançar de Deus graças atuais que nós estamos pedindo. Então, são 3 efeitos que um ato bom com aquelas condições ali, 3 efeitos que ele alcança. Aqui, logicamente, né, para a parte específica da santificação das nossas ações, a gente vai pegar um desses efeitos e estudar mais a fundo, que é o efeito meritório, né, o valor meritório das nossas ações. Então, a Tanqueray começa a explicar um pouco do que é o mérito, né? Porque o mérito, no geral, assim, quando a gente fala em mérito, assim, meritocracia, né? Mérito, como ele é usado mais usualmente, ele quer dizer o quê? Ele é um direito a uma recompensa. Putz, eu mereci isso. Por isso a palavra mérito, eu mereci. Então, você passa num concurso, então eu mereço aquele emprego. Então, eu mereci. Eu tenho direito a essa recompensa. Então, como que seria esse mérito aplicado à vida sobrenatural? O mérito sobrenatural, ele é o direito a uma recompensa também, mas uma recompensa sobrenatural. E existem 2 espécies de mérito, né? Existem 2 formas de você merecer alguma coisa.
A primeira é o mérito propriamente dito, se chama também de condigno, né? Um nome meio estranho, mas também ali com o e-book vocês vão conseguir visualizar melhor. Como que acontece esse mérito? Quando a remuneração ela é devida por justiça. Então esse exemplo que eu dei do concurso, tá na lei ali, que se você passar no concurso, se você for aprovado, você tem direito àquele emprego. Então, é por justiça, é um dever de justiça que você alcance aquele emprego, porque você mereceu. Diferente é a espécie de mérito de conveniência, chamado de congruo, né? Um nome meio esquisito mesmo, que se dá quando a recompensa ela não é de estrita justiça, mas de uma certa conveniência. Então, um exemplo que eu queria dar seria uma medalha de honra a um soldado, né? Então, ele não, digamos, mereceu aquilo, mas convém que ele receba uma recompensa por um ato que ele fez, né? Em guerra, enfim. Então, é meramente de conveniência. Outra coisa que a gente pode tirar daquela definição de ato bom, daquela definição ali sobre o ato bom, feito livremente e tal, são as condições para uma obra ser meritória. São basicamente 5 condições. Então, para a gente conseguir esse mérito, o nosso ato ele tem que ter 5 coisas. Primeiramente, que ele seja um ato livre. Então, você não foi forçado a fazer aquilo, você decidiu fazer aquilo. Isso é bem simples. Segundo, seja um ato sobrenaturalmente bom. Ou seja, não basta ser um ato meramente bom, ele tem que ser sobrenaturalmente bom. Então, tem que estar de acordo com os mandamentos, com virtudes, enfim. Terceiro lugar, praticado em estado de graça. Então, não adianta, se você não está em estado de graça, você não tem mérito nenhum, pode esquecer. Então, se confesse, esteja em estado de graça, e aí sim você pode pensar em santificar as suas ações. Tem que estar em estado de graça, é uma condição mínima. Quarto lugar, praticado durante a vida mortal. Então, se você morrer, esquece, no purgatório você não vai poder fazer um ato meritório. É só aqui a tua chance. Em quinto lugar, esse ato deve decorrer, ou melhor, esse mérito decorre de uma promessa divina. Então aí que vem esse ponto, né? Então Deus tem que ter prometido, de alguma forma, que nós alcançamos esse mérito através das nossas ações. E aí que vem, digamos, a consolação, que ele prometeu que nós, que determinados atos, eles alcançam esses efeitos. Mas, bom, saindo um pouco do estudo do mérito propriamente dito, agora a gente tem que ver, ok, já entendi, tem que ter mérito das minhas ações, beleza. Mas como que eu faço, então, para não somente ter mérito nas minhas ações, né? Eu acho que eu imagino que nas minhas ações eu estou cumprindo essas 5 condições, então tá ok? Mais ou menos. Por quê? Porque tem um jeito de você aumentar o mérito. Então, com que determinados atos, eles podem ter um mérito mais ou menos e um mérito grande. Então, como que a gente faz para ter esse mérito maior, para aumentar o nosso mérito? Para isso, a gente tem que analisar dois aspectos que vão aumentar esse mérito. Primeiro, em relação a nós, né? Então, as nossas condições. E segundo, em relação às ações em si mesmas. Então, primeiro, em relação a nós, as nossas disposições. Primeiro lugar, primeira coisa que aumenta o mérito, o grau de graça santificante. Então, quanto mais desenvolvido você está na vida espiritual, quanto mais progresso você tem na vida espiritual, quanto mais tempo você está crescendo espiritualmente, maiores serão os seus méritos, porque maior é a tua graça santificante.
digamos assim, moradas maiores, né? Se você tem essa familiaridade com essa nomenclatura. Segunda coisa, grau de união com o nosso Senhor. Então, daí que vem a importância que tantas orações, né, nos exortam a unir as nossas ações, os nossos sentimentos aos méritos de Cristo. Né? Então, inspirai as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a gente está buscando unir as nossas ações às intenções de Cristo. Terceira coisa, a pureza de intenção. Ou seja, a perfeição do motivo que nos leva a agir. Né? Então, por que eu estou fazendo isso? Quando você se pergunta isso. Então, quanto mais puro, quanto mais perfeito é esse motivo que te move à ação, maior é o teu mérito. Então, para conseguir, né, essa pureza de intenção, a tua ação ela tem que ser inspirada por um motivo sobrenatural. O motivo sobrenatural ele pode ser de três coisas, né? Primeiro, de temor, ou seja, basicamente temor do inferno. Eu estou fazendo isso porque eu não quero ir para o inferno. É um motivo sobrenatural. Já é um motivo sobrenatural. Já te dá méritos. Mas não é a melhor opção. Mas já é alguma coisa. Segundo, é um motivo de esperança. Ou seja, eu faço isso porque fazendo isso eu vou ser santo. Porque fazendo isso eu vou chegar no céu. É um motivo superior, um motivo mais elevado. Mas ainda não é o que a gente está buscando. Não é o mais elevado de todos. Que é o quê? É o motivo de amor. Ou seja, eu estou fazendo isso por amor a Deus. Esse é o motivo mais elevado. Os outros que eu comentei também são meritórios, mas não tanto quanto os atos motivados por amor a Deus, por caridade. E, bom, três elementos dão às nossas intenções um valor especial, né, que aumentam esse valor das nossas intenções. Primeira coisa é o que eu já comentei, né, que o amor ele é superior à esperança, que por sua vez é superior ao temor. Então, buscar com que os nossos atos sejam motivados por amor a Deus. Segundo, é possível você propor várias intenções sobrenaturais no mesmo ato, não é uma coisa ou outra. Então eu posso fazer aquilo ali tanto porque eu amo a Deus, quanto porque eu quero expiar os meus pecados. Então fazendo essa composição ali de intenções, o seu mérito é ainda maior. Né? Então não é uma coisa ou outra, você pode ter as duas, ou as três, ou as quatro. Quantas for possível, quantas intenções você tiver na cabeça. Em terceiro lugar, seria tornar explícitas e atualizar frequentemente essas intenções sobrenaturais. Então, daí a importância de você, a cada momento que você for fazer uma ação, você pare, reza e pede essa intenção, né? Faz essa oração que eu acabei de comentar, né? Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, atualizar sempre essas intenções. E, por fim, né, o outro elemento que aumenta o mérito é a intensidade ou o fervor com que nós agimos, ou seja, é aquele, assim, fazer com vontade mesmo, não, vou fazer isso e fazer bem feito. Né? Então, a intensidade que nós colocamos naquela ação é o que vai permitir que a gente aumente o mérito daquela ação. Nós falamos das condições relativas a nós, as nossas disposições. Agora, sobre as ações em si, né? Quais ações eu devo buscar para aumentar o meu mérito? Primeiro, a excelência do objeto ou do ato que se pratica. Então, determinados atos são por si só mais elevados que outros. Um exemplo, os atos das virtudes teologais são mais elevados que os atos das virtudes cardeais. Então, atos de fé, esperança e caridade são mais elevados que atos de justiça, fortaleza, temperança e prudência. Claro que você não deve deixar de realizá-los, mas
Quando você realiza atos de fé, esperança e caridade, você tá tendo mais mérito. Segundo, em certas ações, a quantidade aumenta o mérito, né? Então, o aspecto qualitativo é mais valoroso? Sim, mas às vezes a quantidade também tem o seu valor. Por quê? Você pegar, por exemplo, esmola, né? Quanto maior a esmola, maior é o mérito, evidente, né? Claro, de acordo com as condições de cada um, mas uma esmola de R$ 10 é mais meritória que uma esmola de 10 centavos, assim como uma esmola de R$ 100 é mais meritória. Mas claro que isso também vai depender da condição da pessoa. Pode ser que um rico que faz uma esmola de R$ 100 não esteja fazendo um grande sacrifício, mas uma pessoa que ganha o salário mínimo, dar uma esmola de R$ 10 já é um sacrifício maior. Então, por isso, para ela foi meritório. Mas aqui a gente está afastando, digamos, essas outras circunstâncias. Em si mesmo, uma esmola maior é mais meritória. Terceiro lugar, certas ações, não somente a quantidade, mas também a duração do ato aumenta o mérito. Um exemplo bem simples é o tempo de oração. Então, em si mesmo, você ficar mais tempo rezando te dá mais mérito. Claro que aqui também entram outras circunstâncias, né? Que eu não posso ter tanto tempo de oração, não convém para minha fase espiritual, mas em si mesmo, rezar mais te dá mais mérito, por mais tempo, né? E por fim, em quarto lugar, a dificuldade do ato. Então, se aquele ato é mais difícil, ele dá mais mérito. Enquanto exige mais esforços por amor a Deus. Então, não, às vezes fazer determinada coisa é difícil, não porque te exigiu um amor a Deus muito grande, mas porque você tem uma virtude fraca, né? Porque você não tem força de vontade. Então, para você vai ser difícil mesmo de acordar cedo, né? Mas uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa que já vive uma rotina, vai ser mais fácil. Mas nem por isso a pessoa que tem dificuldade de acordar cedo vai ser mais meritória, porque isso não decorre de mais esforços por amor a Deus. Decorre de uma fraqueza. Então, não é disso que eu estou falando. Enfim, essas são as condições para nós aumentarmos o mérito e, portanto, santificarmos as nossas ações. E Tanqueray conclui ali, né, nos mostrando a necessidade da gente santificar as nossas ações. Porque, assim, é um meio que está tão ao nosso alcance, é uma coisa tão simples até, tipo, cara, é só fazer, faz aquilo ali com vontade, faz bem feito, né? Não faz de qualquer jeito, não faz para acabar logo. Pronto, você já está santificando. Você já está aumentando o teu mérito. Você já tá, é o meio mais prático que tem para você se santificar. É você santificar as suas ações. Seguir esse roteirinho que eu expus aqui. Então, aí, aí a gente consegue enxergar em cada ato uma semente de graças. Cada ação que você faz no teu dia é uma oportunidade de se santificar. É realmente uma semente de graça, uma semente que você está plantando na tua alma que vai frutificar lá no céu, se você estiver fazendo com mérito. Mas se você estiver fazendo de qualquer jeito, estiver fazendo com intenções erradas, né, de aparecer, de ser elogiado, aí você está estragando essa oportunidade. Então, procure realmente viver essas condições, aumentar o mérito das suas ações. E um meio muito prático da gente fazer isso sempre, né, de viver aquelas condições que foram expostas, o próprio Tanqueray nos ensina, né, qual que é o meio bastante prático de fazer isso? Recolher-se antes de cada ação, renunciar às más intenções, unir-se a nosso Senhor e oferecer por Ele a ação a Deus, para a sua glória e para o bem das almas. Então, se recolha por um momento, né, antes de cada ação.
para você renovar as tuas intenções, não, purificar ali as tuas intenções. Então, se às vezes estava fazendo aquilo ali meio sem pensar, já pensa, não, faz isso aqui por amor a Deus. E faz. E procura já se unir ao nosso Senhor. Senhor, eu faço isso por meio de Ti. Né? Oferecendo essa ação, às vezes uma ação mais difícil, mais penosa. Né? Eu ofereço isso pelo bem das almas, para a Sua glória. Olha o tanto de mérito que você está conseguindo. Uma ação tão simples, você faz isso em 2 minutos. E a gente não faz. Isso que é o mais impressionante. Né? Tá tão fácil, tá tão perto. E a gente não faz. Mas então, né, aqui para mim a conclusão, né? Como que a gente bota em prática esse conselho do Tanqueray? Como que a gente aprendeu ao longo desse curso? A gente aprendeu a montar um plano de vida, a montar uma regra de vida que nos permite parar e rezar. A gente não pode deixar isso. Então, quando a gente montou o nosso plano de vida espiritual, né, a divisão que eu propus ali de ter o período de oração de manhã, na hora do almoço, fim da tarde, antes de dormir, é justamente porque são os momentos em que a gente para, em que acabou uma ação e começa outra. Acabou a minha aula, vou começar agora o almoço, e daí depois vou começar o trabalho, e depois vai começar tal coisa. Nesses intervalos, por menor que eles sejam, você tem a oportunidade de rezar. Você tem a oportunidade de se recolher, fazer isso que o Tanqueray está ensinando. Se recolher e rezar. Por pouco tempo. Não precisa de muito. Você está ali corrido e tal. 2 minutos, 2 minutos você tem. Você tem. Para, se recolhe. Renova as tuas intenções. Né? Não, vou fazer isso por amor a Deus, pelo bem das almas, pela tua glória. Faço isso unido a ti, Senhor. E pronto. Né? Reza ali um ângelo, se for meio-dia. Reza uma dezena do terço. Né? Incorpora ali aquele teu momento de oração para você ficar recolhido mesmo. Porque às vezes com 2 minutinhos você não consegue se recolher. Então, procura esse recolhimento e faça isso. E esse plano de vida é o que permite com que a gente faça isso. Que a gente se planeje para fazer isso. Todos os dias. É esse o espírito que eu quero que vocês levem com vocês ao fim desse curso. Né? Retomando aquilo que eu falei lá no início. Não é simplesmente para você ser mais produtivo, não é simplesmente para o teu dia render mais, para você se sentir mais útil. Isso tudo vem junto do pacote. Mas é para você se santificar, para você ter essa noção de que as tuas ações, elas são sementes de graças. E fazendo elas bem feitas, fazendo elas para cumprir o teu dever, com uma intenção sobrenatural, você vai chegar mais perto da santidade.